Cara, eu não sei pra vocês como que funciona a vida depois dos 20 e poucos anos, 23, 24, até os 30 anos, mas é totalmente diferente do que eu imaginava, cara. Tipo, vou pegar aqui, por exemplo, como que funcionou uma das áreas assim que mais afetou a minha vida, por exemplo, a de relacionamento. Ah, eu vejo como a minha mente hoje em dia pensa totalmente diferente de antigamente, né? Padrões que eu tinha de mentalidade, coisas que eu imaginava, que hoje em dia já não penso mais. A minha vida toda eu só tive dois relacionamentos. Esses dois relacionamentos, ambos os relacionamentos foram bem duradouros. Primeira namorada eu tive cerca de 5 anos de namoro, acho que dos 15 aos 20, ainda era bem criança. A última, que foi a que eu tive minhas filhas, foi de uns 3,5, 4 anos de relacionamento, que foi a experiência que eu tive de morar junto, né? A vida de casado. Analisando tudo isso e a minha mentalidade de hoje em dia, cara, o primeiro relacionamento era totalmente diferente. Eu lembro que eu tinha uma mentalidade mais simplona, eu era mais inocente pra vida, sabe? Tipo, eu tinha aquela ilusão do relacionamento perfeito, de como que as coisas funcionavam, né? De como que tudo era tipo um conto de fadas, de filme e tal, aquela coisinha que a gente vê nas comédias românticas, né? Que a gente é acostumado a ver. Filmes que inclusive hoje em dia eu não tenho saco pra assistir, cara. Eu não consigo porque eu sei que tem um papel nesses filmes aí que distorce totalmente a nossa realidade, né? E a gente, querendo ou não, a gente acaba pegando muito de conhecimento desses filmes e de músicas, né? Música tá sendo mais difícil eu desapegar. Mas enfim, essa melancolia ferra muito com o teu psicológico. E eu lembro, cara, o quanto que eu era diferente, sabe? Tipo, aquele brilho, aquela pureza. Eu gostava muito de presentear, eu gostava muito de, tipo, sei lá, levar pra passear, daquele romance, de demonstrar com palavras, de linguagem corporal, né? De linguagem de amor, que o pessoal fala de toque, essas coisas todas. E aí, depois do final do término do relacionamento, coisas que se sucederam, né? Tipo, sei lá, depois de um mês essa pessoa arrumou um outro parceiro e daí isso começou a mexer muito com o meu psicológico, né? Eu já meio que comecei a pensar de outra forma sobre o relacionamento e sobre como funciona lidar com as mulheres, né? Eu já comecei a me tornar um pouquinho mais frio. Mas fiquei cerca de 4, 5 anos solteiro, que foi aí mais ou menos nessa época que eu decidi, sei lá, arrumar outra namorada. Eu tava uns 5 anos solteiro, eu tinha me formado no meu curso e resolvi arriscar de novo, né? E foi uma das coisas mais difíceis na minha vida, velho, porque assim, é... me envolvi com uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Então vocês já imaginam que só deu merda, só deu merda, mas eu criei uma dependência emocional muito grande em relação a essa pessoa. Não julgo essa pessoa porque eu sabia com quem eu estava me relacionando, entendeu? Sabia que era uma pessoa diferente de mim, tinham valores e criações diferentes da minha. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a entender que muito dos relacionamentos fracassados que a gente teve tem muito, uma grande porcentagem da nossa culpa. Eu acho que é tipo 50-50, entendeu? Para cada lado. 50 de erro meu por ter investido em algo que eu sabia que não iria fluir, 50% da pessoa que pisou na bola em certas questões. Mas enfim, não apontando o erro da pessoa, mas trazendo essa reflexão dessa história aqui.
Então, assim, depois disso tudo, cara, já nesse relacionamento, tendo essa vivência de meio que casado e tal, pai de família, eu percebi o quanto que isso afetou meu psicológico. O quanto que eu não consigo mais ser o mesmo, não consigo mais ver as mulheres da mesma forma que eu via antes. E isso, ao mesmo tempo, me traz uma certa reflexão que me admira como que as pessoas, homens e mulheres, conseguem sair, tipo, sei lá, se envolvendo de relacionamento em relacionamento, pulando de galho em galho, muitas vezes não vivendo o luto de cada perda, de cada fim de relação, na maior tranquilidade, velho. É muito insano, é muito absurdo isso, tipo, como que as pessoas não conseguem ter essa autoanálise, essa autoavaliação de perceberem o quanto que eles precisam sabe, trabalhar em si. E sempre levam problemas para a próxima pessoa, e aí termina o relacionamento, aí leva pro próximo, e a outra pessoa também que estava com ele terminou, leva pro próximo. E aí vai virando uma bola de neve, uma bagunça. E aí pessoas perturbadas encontram pessoas perturbadas e sempre vai ser o mesmo ciclo de relacionamentos fracassados. E, cara, eu literalmente perdi a fé nessa questão de relacionamento. Muitos falam que eu sou bastante extremo na minha maneira de pensar, mas o mundo hoje em dia ele é totalmente diferente, principalmente depois das redes sociais. Eu me lembro que com a minha primeira namorada, pouco antes de começar as redes sociais, né, de ficar assim bem atrativo, bem conhecida, por exemplo, eu lembro o primeiro dia que lançaram o Instagram e como que aquilo abalou o nosso relacionamento, cara, como que aquilo começou a criar conflitos na nossa relação, principalmente na questão de ciúmes, né, porque o Instagram ele apareceu de uma forma que era só para postar foto, compartilhar com quem você conhecia, só que logo virou meio que uma espécie de Tinder indireto, um relacionamento, um aplicativo de relacionamento, de paquera, onde as pessoas não respeitavam parceiras e parceiros dos outros. E isso meio que foi se tornando uma bagunça e tal. E cara, eu vi que ali começou a afetar drasticamente o meu primeiro relacionamento, a primeira namorada. E o tanto que por diversas vezes já tentei excluir minhas redes sociais. Eu já excluí várias vezes meu Instagram, Facebook. Hoje eu tenho no Instagram, Facebook, mas assim, se eu tiver 50 pessoas adicionadas nessas contas é muito. Sabe, eu sou bem seletivo, eu coloco poucas pessoas e não gosto de muita gente nas redes sociais. Até porque eu não quero ser falso, entendeu? Eu evito o máximo possível ser falso. Tem que ser verdadeiro comigo mesmo. E voltando pro foco da questão de como eu me sinto em relação aos relacionamentos, não consigo mais, cara. Não consigo. E podem dizer que a pessoa que eu tava causou bloqueio na minha mente em relação a isso. Eu acredito que não seja isso. Eu acho que é a soma de todas as experiências, mais uma visão ampla de tudo que vem acontecendo no mundo hoje em dia e nas relações, entendeu? Eu peguei as minhas experiências do que eu tive com as duas namoradas, vejo a vida dos meus amigos e conhecidos, dos colegas e conhecidos, familiares, e aplico isso para minha vida e chego à conclusão que não vale a pena. Porque, cara, são diversos fatores. Tipo, hoje você vale o que você tem, ou sempre valeu, só que agora tá muito escancarado isso. Muitas vezes você não é respeitado, você é traído, seja de uma forma virtual, o que é mais provável hoje em dia. É por ali que começam as coisas atualmente. Traído de maneira física. São diversas formas, cara. Então, assim, tá tudo muito líquido. Como diz aquele, acho que é Zygmunt Bauman, acho que é isso. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Tá tudo muito líquido, então, assim, não tá valendo a pena, cara.
Acho que o bom é você tocar a tua vida tranquilo, sozinho, realizar seus planos, suas viagens, projetos no seu ritmo, sabe? Eu sinto a vida bem mais leve depois que eu tomei essa decisão de não focar em uma relação íntima a dois. Uma relação que eu precise ter, dar satisfações a alguém, que eu precise ter um vínculo com a pessoa, entendeu? Mas também não quero ficar na zoeira toda, eu quero ficar tranquilo na minha, curtir a minha vida e já era. E é isso, velho. Eu acho que vai muito de experiência de cada pessoa. Não se sinta mal quando alguém falar que você tá frustrado ou bloqueado por você não querer estar mais em relacionamento. Eu acho que isso é muito de sua vivência, né? E essas pessoas que falam isso, que te questionam sobre isso, normalmente sempre têm relacionamentos péssimos e fracassados, vivem buscando por alguém que nunca vão encontrar e ficam ali no mundinho de ilusões. E é isso. Seja fora da curva, faz parte.